Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Eu escolhi então a questão do escrutínio da coisa pública, do que é público, dos sistemas político, económico, etc. Isto porquê? Porque, enfim, como vocês viram, de certa maneira, acaba por atravessar um pouco também algumas das outras comunicações, mas é uma das questões que nos preocupa mais, não é? As questões de transparência, de plena democraticidade, pluralismo mais amplo possível, maior diversidade das vozes públicas, sobretudo das vozes que têm relevância e que nos podem dar um valor acrescentado relativamente à interpretação das coisas, não é? Bom, e por isso, nos últimos, digamos, 2, 3 anos, um dos livros que me suscitou maior curiosidade e que eu li assim de uma penada, embora sendo escrito por um liberal alemão e financeiro, ou seja, um indivíduo que vem de áreas completamente diferentes das nossas, e também, digamos, da área jurídica, digamos assim, e que é um senhor que se chama Max Otte, O-T-T-E, portanto, alemão, liberal, financeiro, etc. E o senhor escreveu um livro que foi editado, portanto, inicialmente na Alemanha e depois traduzido no mercado espanhol, que se chama O Crash da Informação. Escrito por um financeiro. Portanto, quer dizer, ele de certa maneira observou o que se passou até 2007, 2008 e, em vez de abordar a questão do crash financeiro, utilizou a palavra crash para aplicar ao sistema de mídia, ao sistema de comunicação. E a tese dele é que, de certa maneira, o crash financeiro, os produtos tóxicos, todos os problemas que neste momento nós observamos de forma dramática nas sociedades chamadas do mundo avançado, que é um endividamento absolutamente louco dos Estados e muito penalizador endividamento das famílias e das empresas, foi um fenómeno que foi acontecendo ao longo, porventura, de décadas, mas de forma muito mais visível na última década. Mas foi um fenómeno que não foi interpretado pela comunicação social, não foi interpretado, não foi escrutinado e não foi, portanto, devidamente observado e investigado em termos de jornalismo de investigação. Portanto, ele diz que houve um crash da informação, houve um crash do sistema de mídia. E eu tenho uma certa tendência para concordar com ele, porque recordando-nos, por exemplo, da questão que foi o crash das dot-com, o crash das empresas tecnológicas na primeira grande onda, digamos, de crescimento da internet nos anos 90. Como vocês se lembram, quer dizer, não sei se vocês se lembram, mas foi um facto. Havia empresas de vão de escada, pequenas empresas, pequenas startups, quer dizer, coisas que iam crescendo de forma incomensurável só porque tinham descoberto uma aplicação para a net e de repente já valiam $1 milhão, $1.000 milhões, de repente são compradas, etc. Quer dizer, criou-se um sistema absolutamente louco nos anos 90 de exponenciar de uma maneira muito distorcida o valor de uma startup tecnológica num mundo que de facto estava enlouquecido pela questão da internet. Ora bem, isso foi-se observando ao longo dos anos 90, afinal da segunda metade dos anos 90, e o que é que aconteceu no jornalismo económico? O jornalismo económico cavalgou esta onda. Portanto, digamos, fez com que, de facto, este discurso fosse um discurso, digamos, quase digamos, sem contraditório, sem investigação sob o ponto de vista de saber se de facto era mesmo assim, se havia condições, digamos, de mercado, se o sistema de mercado tecnológico permitia alavancar as coisas daquela maneira, tal como estava a suceder.
Portanto, e o cavalgar dessa onda depois deu o arrebentar da bolha, não é? Portanto, no final dos anos 90, anos 2000, chegámos à conclusão que os milhões e milhões e milhões investidos na net foram pelo cano abaixo, por assim dizer. Ora bem, mas não muito satisfeitos com o arrebentar da bolha no final dos anos 90, de certa maneira, nos anos 2000, quer dizer, salvo seja, o sistema económico, financeiro, etc., resolveu encontrar outras bolhas, né? As tais bolhas dos produtos tóxicos, as bolhas do subprime, destes endividamentos dos Estados, enfim, e de um sistema, sobretudo um sistema, digamos assim, de desenvolvimento do capitalismo moderno e das cidades desenvolvidas modernas, um sistema de desenvolvimento sem bases estruturantes, só à custa de créditos fáceis, de produtos tóxicos, etc., e que nos conduziu a este ponto. E, portanto, aí, eu de facto concordo um pouco com o Max Otte. Houve, se calhar, um cresce do jornalismo também, a par destes múltiplos creches financeiros, económicos e imobiliários. Bom, este é uma maneira de observar esta questão a partir da visão deste liberal alemão. Mas, transportando, de certa maneira, estas questões para o caso português, eu tenho também tendência a dizer que alguns dos grandes problemas nacionais também não foram devidamente acompanhados pela comunicação social em termos de escrutínio da coisa pública. E uma das coisas que ao longo dos últimos 20, 30 anos mais me preocupou foi o problema da escola pública. Portanto, nós nos anos 80 e 90 era muito claro, e isto já é a vossa experiência pessoal, as escolas primárias onde vocês andaram, as escolas secundárias, etc. Aqueles que tiveram o azar de passar por escolas degradadas sabem o que é isso, estar numa sala de aula a chover lá dentro, estar numa sala enregelados com o frio, portanto não haver condições de facto para os nossos jovens terem um enquadramento, digamos, aceitável em termos do parque escolar, em termos das condições de habitabilidade da escola pública, etc. E ao longo dos anos 90, enfim, por vezes nós víamos uma reportagem, víamos uma peça televisiva, etc. E tal, esta escola foi fechada a cadeado. Porquê é que foi fechada a cadeado? Porque não tem condições. Quer dizer, só quando chegava ao cadeado é que chegava à comunicação social. Mas, infelizmente, enquanto o cadeado não chegava, a comunicação social não estava lá. E, portanto, nós, durante cerca de 20 anos, o Parque Escolar Nacional degradou-se a um ponto absolutamente incrível. E, curiosamente, as observações que foram feitas a certo momento sobre essa questão não foram, se calhar, tanto pela comunicação social, mas foram, imaginem, por um primeiro-ministro chamado José Sócrates, que a certo momento diz que vai resolver o problema da completa e catastrófica, foram palavras utilizadas tanto pelo primeiro-ministro na altura como pelo presidente da Câmara de Lisboa, o António Costa, já nessa altura, e as palavras utilizadas para retratar o parque escolar era catástrofe. Portanto, as escolas públicas portuguesas estão, de facto, uma lástima, e nós vamos intervir, nós, governo, vamos intervir com uma empresa que se chama Parque Escolar. Bom, o resto da história vocês já sabem, não é? Não falta o que estar a contar, mas pronto. O que eu quero dizer é que, onde é que estava a comunicação social neste processo? Quer dizer, quando um primeiro-ministro vem para os médias dizer que o Parque Escolar é uma catástrofe, e os médias, depois nós vamos fazer um levantamento do arquivo dos médias e não conseguimos ver onde é que está a catástrofe, porque as peças não foram feitas, o trabalho não foi feito, passou-se ao lado dessa questão, ou pelo menos muito poucas referências há sobre isso. Portanto, eu aí diria que se calhar os médias também não desempenharam o papel como deviam. O mesmo em relação a outras situações também recentes. Há uma situação, por exemplo, atual, uma situação que está a ser investigada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal
pelo diabo, que é a construção e a formação financeira, económica, e depois a construção e depois os contratos que foram feitos em torno de uma coisa chamada o campo da justiça. Como vocês sabem, em Lisboa há neste momento uma coisa super luxuosa que se chama Campos da Justiça. Não é? Aqueles que lá passaram conhecem bem, são 11 edifícios. Um deles tem 20 andares, não é? Os outros têm todos 11 andares, super luxuosos, super novos, mas se calhar pouco funcionais para o sistema. E esses 11 edifícios estão localizados numa das zonas nobres da cidade, onde o metro quadrado é dos mais caros. Portanto, o metro quadrado de escritório é para escritório de luxo. Depois, o nosso governo decidiu, numa situação já lastimosa em termos de equilíbrio financeiro das contas públicas, resolveu construir o Campos da Justiça, fazer um negócio financeiro em torno daquela construção, quando de facto não havia capacidade financeira para tal. Ora bem, eu que me recordo, houve uma vez, o Correio da Manhã uma vez chamou a atenção para isto. Mas o que é um facto é que este contrato, toda esta engrenagem em torno do Campos da Justiça, está a ser investigado pelo Ministério Público. E portanto eu aí também perguntaria onde é que estão os médias, quer dizer, onde é que os médias fizeram investigação sobre uma coisa que está no Ministério Público, feita por um governo de Portugal e que envolveu instituições muito credíveis a nível nacional, etc. E quem diz estas coisas diz muitas outras, não é? Portanto, sei lá, por exemplo, aqui há, em meados de, só para terminar estes meus pontos de observação, em meados de 2011, no início de 2011, ou seja, nós tivemos eleições no ano passado, em meados do ano, mas 6 meses antes já se sabia que o país estava quase numa situação de ruptura financeira. 6 meses antes, no início de 2011, arrancaram umas obras, por exemplo, vou lembrar disto, umas obras impressionantes em termos do espaço que estava envolvido, para a construção de linhas de TGV em Lisboa. Portanto, quando se sai da Gare do Oriente a caminho de Santa Apolónia, se aqueles que passarem lá vão ver que há ali um terreno de vários quilómetros de extensão que foi todo refeito com infraestruturas e não sei o quê, para a construção das linhas de TGV. Isto é início de 2011. Portanto, estavam a ser gastos ali dezenas de milhões de euros, não é? Já numa altura em que se sabia, quer dizer, muito dificilmente se conseguia gerir a questão do TGV. Eu lembro-me, por exemplo, de falar com diretores de jornais cá em Lisboa sobre esse assunto. E quero dizer, a questão não foi investigada. Evidentemente tinha sido feito um contrato anterior, um contrato que remontava a 2010. Mas se calhar teria sido bom, para não estar a gastar ali mais não sei quantos milhões, dezenas de milhões de euros naquelas obras, se calhar teria sido bom haver, digamos assim, uma resolução desse contrato, eventualmente com pagamento de indenização, porque neste momento está lá o espaço, à espera que a linha seja lá posta, mas não vai haver TGV, e nós já gastamos mais de umas dezenas de milhões de euros numa brincadeira daquelas. Mas, quer dizer, apesar de, por exemplo, eu ter comentado isso com diretores de jornais em Lisboa, quer dizer, passou-se mais uma vez ao lado e as questões não foram investigadas como deve ser. Portanto, eu, quer dizer, sou um pouco pessimista relativamente, de facto, a esta virtualidade e à potencialidade do escrutínio da coisa pública por parte dos médias. Eu acho que há aqui, de facto, todo um confronto, todo um jogo de cinturas e de forças que são complexas, não é? Os sistemas políticos, o sistema económico, etc. Todos estes sistemas acabam por, digamos, de certa maneira, cercar essas múltiplas possibilidades que os médios e jornalistas depois terão sempre de chegar a um determinado ponto e tentar esclarecer uma determinada questão. Mas, de facto, este contexto de
de forças antagónicas eu penso que é um pouco violento e que nos leva, de certa maneira, a esta tese do Max Weber que diz que houve um crash da informação. É o tópico que eu deixo à vossa consideração e, portanto, seguidamente, a palavra é vossa. A professora Marisa Torres, que está totalmente disponível para, digamos, fazer aqui agora a moderação das vossas participações. Vocês vão se inscrevendo, vai tomando nota e pronto, e agora nós gostávamos de vos ouvir sobre estes tópicos todos, ou seja, questões de censura e de liberdade, questões de digital divide e de participação no digital, questões de digamos, dificuldades da profissão, a questão da precariedade, as questões das produções televisivas, dos episódicos que se sobrepõem à floresta, digamos assim, o jornalismo e as bases de dados, que é muito importante, é uma questão que está cada vez mais forte, a tratar a informação com bases de dados fortes e seguras para chegar mais depressa aos problemas. Portanto, todo um conjunto de questões que gostaríamos também de ouvir as vossas opiniões, fazer circular então a palavra e depois, pontualmente, se vocês quiserem colocar questões à mesa, nós também depois poderemos avançar com observações segundas sobre as vossas, mas fundamentalmente agora para interagirmos. Bom,